Olá, está começando aqui pela UX TV, o programa Rede de Olhares. Hoje, nós entramos no mundo virtual para falar da intolerância nas redes sociais. Esse que é um ambiente democrático e de livre expressão, está se tornando um espaço para brigas e xingamentos. Será que eu preciso falar tudo o que eu penso aqui na internet? Agora aqui, no mundo real e sem brigas. O que leva uma pessoa a xingar a outra através de comentários? Esse é o nosso assunto a partir de agora. Hashtag Pronto Falei, a intolerância nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio pessoas ligadas à área da psicologia, da comunicação, do direito e também pessoas que estão conectadas aí nesse mundo virtual. A atração musical de hoje é a banda Por Natureza. Sejam todos muito bem-vindos ao Rede de Olhares. E quem está no nosso quadro cultural, no Armazém, é a Carol Dallagnol. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Matheus? Olá a todos que nos assistem aqui pela UX TV. No quadro Armazém de hoje, nesse primeiro bloco, a gente bate um papo com integrantes da Orquestra de Geórgia, nos Estados Unidos, que estão aqui em Caxias do Sul. Daqui a pouquinho, eles realizam uma apresentação às 8h30 da noite no UX Teatro com entrada franca. E você que está nos assistindo, se organize e vem para cá que dá tempo, às 8h30 da noite. Já no segundo bloco, a gente bate um papo com o Jefferson Hoffman, que realiza na próxima semana um curso de automaquiagem beneficente. Daqui a pouco a gente vai entender que curso é esse. Mas enquanto isso, o Jefferson bate um papo contigo, Matheus, porque ele é muito conectado e tem bastante coisa para contribuir nesse programa. E se você que está nos assistindo ao vivo no horário das 6h30 da tarde é conectado que nem o Jefferson, pode participar do programa com a gente por meio dos canais de interatividade, pelo Facebook e pelo Twitter. Você costuma expressar a sua opinião na internet? Já viu ou até mesmo presenciou alguma briga nesse ambiente? Quem está conectada no estúdio hoje é a Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Tudo certo, Matheus. É isso mesmo, então. Você que está em casa e quiser participar conosco do programa, pode enviar sua mensagem pelo facebook.com/uxtv ou também pelo Twitter no @uxtv. Quem quiser ainda pode ligar no 3218-2194. Muito obrigado, Jéssica. Eu começo a conversa de hoje com o Manuel Marcondes Neto, que ele é doutor em comunicação social. Professor, qual seria a função das redes sociais? Em que período que elas surgem e elas surgem para suprir qual necessidade? Vou te passar o microfone aqui. Bom, as redes sociais são recentes, elas têm como base a internet está fazendo 20 anos, a internet comercial está fazendo 20 anos. As redes sociais são um fenômeno de 1/3 desse tempo, mais ou menos, um pouquinho menos talvez. E começou com o Orkut, né? Hoje a gente tem o Facebook, o LinkedIn, o YouTube e várias outras redes. A função delas é a de sempre, networking entre pessoas. Quer dizer, o que mudou foi o meio digital. Na verdade, as pessoas sempre se reuniram, como nós estamos aqui, por exemplo, hoje fisicamente, para debater, para conversar, para trocar. Só que com a internet, esse fenômeno ganhou essa alcunha, inclusive, que alguns usam, de mídia social. E aí eu não vou entrar nessa discussão, vamos falar de rede. Eu acho que a rede serve para isso, para conectar pessoas. Márcio, para que tu usa as redes sociais? Redes sociais têm uma gama infinita de possibilidades, desde, como o professor estava falando, desde o networking, aproximar as pessoas, desde o entretenimento, o lazer, divulgar algo. Para a divulgação ela é muito forte, além de sempre manter contato com quem tu não vê há muito tempo, né? E quem está sempre próximo também. Todo esse lance envolvendo trabalho profissional, o lazer, o entretenimento, as redes sociais só vieram para agregar valor.
Então a gama aí de possibilidades é enorme, né? Enorme, é infinita. Cada rede social ainda vai te dar uma oportunidade gigante de novas funções que diferencia em certos aspectos uma das outras, como o YouTube, o Instagram, foto e vídeo e por aí vai. A nossa equipe de reportagem, ela saiu aqui no campus da universidade para pedir para os internautas como eles estão utilizando essa rede social. O resultado a gente confere agora. Você costuma manifestar a sua opinião nas redes sociais? Olha, eu não costumo muito, mas os meus amigos, alguns costumam. Um pouco. Sim, costumo sim. Eu me manifesto, mas dependendo do assunto. Eu vejo meu filho que usa muito, né? Menino de 14 anos, e acho que ele perde muito tempo nisso, na verdade. São pessoas diferentes. Às vezes são pessoas que agem de má fé, e às vezes são pessoas que realmente que acabam agindo com uma certa ingenuidade. Eu acho que com o tempo, né, as pessoas vão amadurecendo, mas as redes sociais hoje são um ambiente bem violento, na minha opinião. Tu coloca às vezes uma frase ali bem subjetiva e a pessoa às vezes acaba se ofendendo, às vezes nem entende o que está escrito ali. Eu acho que cada um tem o direito de expressar o que pensa, né? Para mim não tem problema nenhum. Acredito que opiniões públicas como política, no momento que vive o nosso país hoje, é bem interessante, porque isso pode causar uma revolta que o país está precisando no momento, né? Tem os extremos, que são as pessoas que confundem liberdade de expressão com autoritarismo. Tem que ser alguma coisa, um meio termo, não precisa ser um extremo de tu não se manifestar em nada e nem de tu querer que as pessoas tenham a mesma opinião que tu. Suzy, aí a gente viu então diversos pontos, né? As pessoas que acham positivo essa questão da liberdade de expressão, outras que já acham um ambiente um pouco violento e também aquelas pessoas que dizem que tem muitas pessoas que confundem aí essa linha da liberdade de expressão do que vai ofender outra pessoa. Essa intolerância, esse ambiente que a gente vê nas redes sociais, é particular desse meio ou ele já vem desse plano real e a gente está transportando para o virtual? É isso mesmo. Na verdade, isso aconteceu já há muitos e muitos anos, começou com a fofoca. E, claro, a internet veio como uma ferramenta sempre com dois lados da mesma moeda. Todo mundo falou alguma coisa importante, né? Desde o professor, a gente beira desde a ingenuidade até realmente a má-fé. Então, vai ter aquele elemento que vai querer ser polêmico, aquele que vai querer aquela fama por um minutinho, falem mal de mim, mas falem. Vai ter o sádico, né, que está esperando qualquer oportunidade para poder fazer aquela pessoa se sentir ridícula. Vai ter, claro, as psicopatologias, a gente até já conversou uma vez sobre isso, os psicopatas que vão utilizar da rede social. Mas, principalmente hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento assim de cultura do ódio. Juntamente, talvez, com uma cultura da estética. O que tem a ver, né? Parece que a gente só existe segundo os cliques que dão e as curtidas que fazem na nossa página, na nossa foto. E por que não, então, aquilo que a gente comenta, né? E essa questão da cultura do ódio, a gente vê em tudo que é lugar, no trânsito. Não está só nas redes sociais. Não. A rede social, como eu disse, né, é uma ferramenta, como todo mundo disse, é uma ferramenta que hoje a gente pode derramar para milhões. Antes nós fazia de uma forma individual, a gente fazia em 4 paredes, a gente fazia privado. E hoje a gente derrama. Então, existe, como eu disse, essa questão da ingenuidade, porque as pessoas não têm noção do que elas postam, elas não fazem ideia que quando elas dão aquele cliquezinho, e tal, o pessoal aqui, né, que é profissional da área, sabe, depois que tu dá o publique-se, né, não tem mais volta. E fica na tal da nuvem, e tem gente que não conhece a configuração da privacidade, então fica público. Mas só falando um pouquinho de novo dessa questão da cultura do ódio e fazendo um link, então, com isso. As relações interpessoais estão sem freio. Nós não temos mais freio moral, nem freio psicológico. E isso vai se derramando. Se derrama em tudo. Como eu disse, né, no trânsito, nas relações entre casais. Bom, a gente está vendo, né, hoje estão roubando a bicicleta e estão esfaqueando as pessoas. A gente está vendo toda a roubalheira que teve no país. O que é tu fazer um comentário dentro de uma rede social?
Então, esses absurdos que a gente está vivendo. E a questão que tem a ver com a exposição e tem a ver com também, até acho que tu falaste, a gente deve falar tudo o que a gente pensa? Não. Nem a verdade a gente deve falar. Só se perguntarem para a gente. Fica essa dica tá bom aqui, por então. aqui, até aqui tá bem, ótimo. por enquanto? Hashtag fica a dica por enquanto. Fica a dica, Quero tá bom. falar com a Carolina Cominha, ela que é jornalista. A Suzy falava muito que as nossas relações hoje estão sem freio. Quais são as consequências disso, da gente ir numa rede social, no Facebook e no Twitter, falar o que a gente quer sem freio e sem censura nenhuma? É que nem a psicóloga falou, as pessoas não têm exatamente muita noção do que isso acontece. Então, elas imaginam... Ela tem um pensamento sobre alguém e elas vão lá e colocam na rede social e depois que ele clica no publica, foi. Então, mas depois eu apaguei. Alguém deu print, alguém copiou. Depois que está na internet, ninguém mais tem controle de nada. E muita gente não pensa antes de escrever. Então, desabafa. A gente já viu, né, na internet casos de pessoas que perderam o emprego porque põe lá... Hoje o dia está um saco. Meu chefe é muito chato. Odeio o meu emprego. Existem. Então, as pessoas não pensam antes de escrever e antes de colocar na rede. Eu acho que falta um filtro. Como a gente tem filtro para falar, a gente tem que ter filtro para colocar na internet. Vou falar então com a nossa professora, que ela é especialista em comunicação oral. Como é que a gente pode encontrar esse filtro, principalmente nas redes sociais, professora? Pois é, o que a gente tem percebido ultimamente é que há um interesse muito grande dos alunos de graduação em justamente desenvolver mais essa habilidade de comunicação, em função das relações interpessoais, quer seja no trabalho, quer seja pessoais. Só que eles às vezes não se dão conta que essa comunicação oral vai também para as redes. Aquela postura que eu tenho que ter frente a frente, oralmente, eu tenho que manter também nas redes sociais. E há, então, essa confusão, muitas vezes, de que na rede pode tudo, eu não tenho uma postura a adotar profissionalmente ou pessoalmente, e aí que a gente vê essa dificuldade toda da comunicação efetivamente. Nas redes, como na vida privada, enfim, social, todo cuidado na hora de se comunicar é pouco. A escolha das palavras, evitar ambiguidade naquilo que se diz. E principalmente na escrita, né? A escrita não tem volta. Aquilo que está escrito está posto e não tem como voltar. Então, nesse sentido, eu acho que eu percebo uma preocupação grande por parte dos nossos alunos, até pelo aumento na procura da disciplina, pelo número de ofertas que tem aumentado semestre a semestre, mas parece que eles fazem distinção entre eu ter uma postura, uma comunicação presencial e via rede. Na rede parece que pode tudo. Eu só sou profissional quando eu estou frente a frente. Na rede, não. A rede eu tenho liberdade porque todo mundo tem. E não é o caso. Vamos falar com os alunos de comunicação, então. Vocês também percebem se a internet ainda é considerada como essa terra sem ninguém, esse meio que pode tudo? Olha, Matheus, eu acho que sim. Infelizmente, muitas pessoas acabam, sem pensar, externando aquilo que pensam, né, nas redes sociais. E eu acho bem importante ressaltar aquilo que o professor também nos trouxe antes, na sua fala, que é um fenômeno bem recente, né? A comunicação pela internet, as redes sociais mais ainda do que a internet, duas décadas, as redes sociais uma década. Então, não se pode ainda fazer uma análise mais aprofundada dos seus usos. E eu até me arriscaria a dizer que nós estamos num período bastante de experimentação do que pode ser o potencial das redes sociais. O problema é que esse potencial, que é muito amplo, até no início do programa foi dito que existe um potencial democrático nas redes sociais, uma vez que todo mundo tem o acesso na internet também, ou uma grande parte da população tem, e que não teria nos veículos tradicionais. O problema é justamente confundir a liberdade de expressão e a liberdade de expressar aquilo que a pessoa sente com o bom senso daquilo que deve ser dito, como disse a Suzy também, né? Vamos passar o microfone, então. Você, particularmente, expressa a tua opinião nas redes sociais? Depende do caso. Depende do caso. do assunto. Em que caso sim, em que caso não? Geralmente não. Geralmente não, porque acredito que a rede social é um momento de exposição gratuita. A pessoa não tem o porquê se expor daquela forma se não tiver argumentação. Eu acho que a argumentação... A gente vive um tempo, Matheus, que é um tempo da liquidez. Tudo é muito líquido. Líquido porque não é sólido, né? Obviamente. Mas a gente escreve uma coisa, amanhã já pensa diferente, escreve também.
e a gente não matura esse pensamento. Eu acho que falta um pouco disso. A gente maturar o pensamento interno para depois publicar. Esse é o intuito de publicar. A gente pensar justamente o que foi falado, né? A Suzy, inclusive, falou, e a nossa colega aqui, de pensar antes de falar, e falta um pouco desse pensamento, né? Eu, particularmente, tenho redes sociais para contatos, não para publicação de opiniões, gostos. Exatamente. Até mesmo porque eu acho que essa exposição, hoje eu posso estar falando mal de alguma coisa que amanhã eu esteja fazendo. E isso pode ser colocado contra a minha pessoa diante da minha falta de experiência diante da rede social, né? E essa rede social ela tem um potencial que a gente acaba não imaginando, né? Porque a gente publica para o mundo. A gente não publica somente dentro do nosso círculo de amizades, né? Alguns dizem, dá para te colocar as publicações somente para as pessoas que são seus amigos, mas não é bem assim, a gente sabe que não. É praticamente uma ilusão. É praticamente uma ilusão. Ela é controlada, mas até que ponto é controlada a gente não sabe, né? E o que a gente coloca lá, nas políticas, inclusive eu fiz um trabalho certa vez sobre as políticas do Facebook. Tudo que tu coloca no Facebook é do Facebook, não é mais teu. Foto é do Facebook. Então eles podem usar tudo a favor deles, né? E se algo que você colocou pode denegrir a sua imagem pessoal e a da empresa onde você trabalha, como nos casos que foram expostos aqui, isso pode ser utilizado contra você. Muito, muito difícil de a gente conseguir, como o meu colega falou, Ronaldo, de a gente conseguir mensurar o impacto que ainda isso tem. Há muito pouco estudo sobre isso ainda, mas é um campo que está crescendo. Professor Edson, a gente vê diversos casos nas redes sociais, desde um simples xingamento até uma questão um pouco mais séria, uma ofensa direcionada a pessoas especificamente. Quando a gente pode trazer um caso que está na internet ou quando a gente avalia, isso é grave, é um caso de justiça? Quando a gente pode ver essa linha, esse limite? Bom, boa noite a todos. Eu queria, antes de responder a tua questão, eu queria dizer o seguinte: o marco jurídico da internet, ele tem uma lei, a 12.965, de 23 de abril de 2014. Portanto, surge 20 anos depois, né, desse marco referencial histórico da internet. Isso é da internet. Agora, em relação às redes sociais, é um fenômeno extremamente novo. Alguém falou em sedimentação. Eu acho que o direito ele precisa desse tempo para que o legislador possa medir as consequências de toda essa gama de possibilidades que essas redes sociais possibilitam às pessoas. Bom, o limite entre a lei e o crime é o que a lei diz. Enquanto a lei não prever o tipo penal, e não descrever o tipo penal, em tese não existe crime. Evidentemente que as pessoas que se sentem ofendidas, elas podem procurar, então, vamos dizer, os seus direitos, né, em relação às ofensas que foram proferidas ou aquelas acusações que foram imputadas nas redes sociais. Eu tenho a impressão que é um fenômeno novo, né, ele depende ainda de muito estudo. Eu acho que nós precisaríamos separar aquilo que é efetivamente importante daquilo que é só comentários assim, que muitas vezes de só menos importância. Agora, não deixa de ser fundamental o estudo desse fenômeno, que está evidentemente sendo feito pelas ciências competentes, na medida que até o próprio governo federal, por exemplo, aqui no Brasil, o ano passado foi pego de surpresa, porque ele não imaginava, né, o poder das redes sociais de convocar pessoas para irem em determinados lugares e fazerem determinadas toda essa reivindicações. Né? E eu tenho a impressão que isso é um fenômeno muito, muito importante e ele pode desestabilizar, né, muitas vezes o establishment posto, né? Isso é muito temerário, né? As autoridades elas não têm essa prontidão da velocidade que tem as redes sociais. E aí nós temos todos os tipos de gostos, cores e amores, na verdade. Nós temos convocações para o bem e para o mal, né? O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Deixa eu falar com o Jefferson. Jefferson, o que tu acha que leva uma pessoa que muitas vezes nem conhece a outra pessoa, que vai acabar xingando, que vai acabar entrando numa briga, o que leva uma pessoa a brigar com a outra nesse ambiente virtual? Caramba, eu posso te responder isso, Matheus, de umas 70 possibilidades. Eu acho que eu entendo pelo espelhamento. Eu acho que aquilo que te bate, te reflete muito, ou com ódio ou com amor, faz parte da tua vida. Então eu acho que tem um pouco disso. Falaram antes ali sobre a questão do ódio.
né? Eu acho que, infelizmente, vende muito mais matéria o ódio, o negativo. Então é muito mais fácil te criticar porque teu cabelo tá mal cortado. Vou lá e vou colocar a foto da atriz fulana de tal, hashtag pronto, falei. Pronto, falei. Né? Mas e aí? A partir daí, qual é a verdade? Né? Eu não sei te dizer, eu acho que essa amargura das pessoas procurarem o perfeito, talvez seja isso. Ódio, perfeição, não sei. Eu acho que a gente procura uma felicidade que está oculta muitas vezes. Eu acho que a gente procura o teu defeito para que eu possa ficar um pouco mais tranquilo e pensar que, ok, eu posso ser infeliz. Né? O fulano de tal é tão feio, olha, eu sou melhor que ele. Eu não sei te dizer, mas tenho, acho que umas 70 possibilidades no mínimo aí, rápidas na minha cabeça para eu te dizer. O que falta é generosidade. Eu acho que tem que colocar na internet ou na nossa página pessoal aquilo que você gostaria de ler de você mesmo, né? Não precisa falar, também concordo. A verdade não precisa ser falada todos os dias e todas as horas. Às vezes guardar pra gente já basta, né? Eu chamo de sincericídio. Não precisa. Não precisa. Carol Dallagnol, será que os seus convidados do Armazém também percebem essas questões das redes sociais, essa violência que muitas vezes acontece em brigas, conflitos? Então, Matheus, vamos saber, mas antes eu vou apresentar o pessoal que está aqui comigo. A gente recebe o maestro e diretor da ARCO, que é a Orquestra da Geórgia dos Estados Unidos, que é o Levon Ambarstsumian, e o Rogério Nunes, que é violista da orquestra. A gente também recebe o maestro aqui da nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica da UX, que é o Manfredo Schmidt. Sejam todos muito bem-vindos. A gente conversava antes, até em off, Matheus, que eu perguntei já para o Rogério. O Rogério é brasileiro, mas ele participa da Orquestra dos Estados Unidos há 2 anos. E eu quero já pedir, o Rogério me falou que ele não usa muito as redes sociais, mas eu quero saber, as pessoas, no geral, lá nos Estados Unidos, elas usam ou não usam as redes? Tu percebe isso? Olha, eu não sei se eu sei te responder precisamente isso, mas o que eu posso te dizer é que sim, as pessoas usam. O quanto elas usam, já não sei te dizer por quê, pelo fato de que eu não uso. Mas, e também sei que muito poucas, a maioria das pessoas, pelo menos que eu tenho relação, né, em relação à universidade, usam apenas como uma comunicação. Com uma comunicação mais rápida do que o e-mail ou mesmo às vezes o telefonema. Então usa o Facebook, no caso, para comunicar alguma coisa até alunos ou um grupo de alunos de maneira rápida. Então é mais isso. Mais do que isso eu não posso te dizer porque, como eu te disse, não uso. E o conhecimento que eu tenho das redes sociais é apenas esse. Ótimo. Então vamos falar da nossa apresentação, no caso da apresentação de vocês, que é hoje, lembrando para o pessoal que está em casa, hoje às 8h30 da noite, aqui no UX Teatro, com entrada franca. Você comentava comigo, o Rogério é gaúcho, né, de Santa Maria, está lá há 2 anos, mas você comentava comigo que a orquestra é a primeira vez no Brasil e ainda no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que você perguntasse para o maestro o que ele está achando do Brasil. Professor, she's asking, how do you see, what's your feeling about the tour in Brazil? I mean, since it's the first time that the orchestra comes to Brazil. Well, this is not the first time I'm coming to Brazil. No, the orchestra. Orchestra, yes. I have a special feeling. I've been here for about 10 years, 10 times, by myself teaching and playing violin, and this time I'm bringing my orchestra from United States, and I'm very excited because we have such a great concerts. My students who are playing in this orchestra, along with some faculty members, they are very much excited because some of them are really first time in Brazil, and Brazilian audience, to my opinion, is the best audience in the world. Yeah, because the success that we have, it's not because of this success, but because how they accept our music, how they understand, how they feel, that makes us happy, and that's why I feel very happy being on tour with my orchestra here. Okay, now I'll try to translate. Agora, traduz resumidamente. Se eu lembrar, então, o professor já veio outras vezes ao Brasil, né, como professor de festivais, mas é a primeira vez sim que a orquestra vem e está muito feliz com a receptividade do público. Para ele acabou de dizer, isso é uma coisa muito legal para nós, que o público brasileiro, que considera já tendo tocado em tantos países, ele gostou muito, considerou como um dos melhores públicos do mundo, não só pela maneira, mas pela maneira que recebe, mas pela maneira que entende a música e aprecia a música. Que a orquestra também, que como é composta por alunos, estudantes dele, e também com alguns membros da faculdade, como professores da universidade, também fazem parte.
e que todos estão muito felizes com a receptividade não só do público, mas também como as pessoas, como eles estão recebidos pelo povo gaúcho. Mas muito legal, que bom. Qual vai ser o repertório de hoje, Rogério? Nós vamos tocar 3 obras. A primeira obra é de Franz Schubert, Sonata Arpeggione, numa versão para violino e orquestra de cordas, escrita para a Orquestra Arco e para o professor Humberto Sumian. Ele também toca, ele é o violinista solo no concerto. Depois, a segunda peça do Dmitri Shostakovich, a Sinfonia de Câmara. E, por último, do Tchaikovsky, a Souvenir de Florença. Muito legal. Vamos conversar um pouquinho com o maestro Manfredo. Maestro, esse contato com outras orquestras de outros lugares, que importância tem isso para nós, para vocês que são da orquestra da UX? Para nós é fantástico, né? A presença, em especial da Universidade da Geórgia, onde eu fiz o meu mestrado lá em 96 até 98. E desde aquela época já tinha um contato com o maestro Humbert Sumian e o trabalho excelente que ele faz, tanto com os seus alunos quanto com essa orquestra de câmara. Eu acho que toda a oportunidade que a gente tem de assistir uma orquestra ao vivo é extremamente precioso para o público, para o povo, né? Que vai poder experimentar essa sonoridade e de um trabalho muito sério, que já vem de 25 anos atrás, né? Então, é realmente um prazer para nós estar recepcionando a orquestra e reencontrar o Rogério, né, que a gente já trabalhou junto em outras oportunidades. Ai, muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no bloco, no quadro Armazém, e uma ótima apresentação para vocês. Queria só fazer um convite rápido, que domingo nós teremos um concerto da nossa orquestra com um repertório dedicado à música italiana, em homenagem aos 140 anos, com a presença da Suzy Georgiades, que é uma brasileira que está radicada na Itália, o Maicon Cassanego, daqui, tenor, um coro de mais de 100 vozes, né, com as principais canções italianas. Que horas? Às 19 horas, com Entrada Franca também. Entrada Franca também. Quinta-feira que vem, Quinta Sinfônica, também com a Suzy Georgiades, e um programa dedicado aos namorados. Ótimo. Imperdível. Muito bom. Muito obrigada. A gente volta logo mais no segundo bloco, batendo um papo com o Jefferson Hoffman. Matheus. Vou falar com o pessoal da nossa atração artística, a Banda Por Natureza. Rapaz, vocês também percebem essa questão da intolerância nas redes sociais? Vocês já presenciaram ou já viram alguma briga nesse sentido? Bom, boa noite então a todos. Sim, a gente, como utiliza, a gente acaba vendo certas coisas, mas a gente procura sempre ser imparcial, porque a gente está divulgando um trabalho, né, que tem a sua ideologia, então a gente procura se manifestar de acordo com isso, né, e outros assuntos aleatórios a gente deixa para quem está a fim de conversar ali. Né? Então, rede social para divulgar o trabalho de vocês, né? Rede social para divulgar o trabalho, contatar quem quiser conhecer a gente, conhecer nosso trabalho, mas não foge muito disso, não. E como é que vocês definem, então, essa identidade de vocês? Bom, a gente é uma banda, eu costumo dizer, é uma família já, porque são quase 10 anos que a gente toca junto. Então, a gente é uma banda reggae brasileiro que procura paz, procura amor, transmitir mensagens de luta por direitos iguais, mensagens positivas. Essa é a proposta da banda, através da música reggae que vem da Jamaica, porém botando temperos brasileiros. Que assim seja, do jeito que nos deu já, oi, do jeito que nos deu já. Toda essa natureza a serviço dos homens que não dão real valor, que não dão real valor. Agridem, regridem, destroem, queimam e consomem. E durante toda a sua vida não planta uma flor, não planta uma flor, não planta uma flor.
Proteja a fonte sagrada que já criou, nos fortificou com forças do bem, nos deu a raiz, presente do Criador. Raiz, presente do Criador, do Criador, presente do Criador, do Criador. Agridem, regridem, destroem, queimam e consomem. E durante toda a sua vida não planta uma... Entrei na selva e fiz dela o meu lar, da natureza o meu habitat. Entrei na selva e fiz dela o meu lar, da natureza o meu habitat. Foi quando o leão me chamou para lutar pelas coisas que nutrem a vida. Compaixão, amor entre os irmãos, respeito às diferenças, positiva vibração. Foi quando o leão me chamou para lutar pelas coisas que nutrem a vida. Compaixão, amor entre os irmãos, respeito às diferenças, positiva vibração. Respeito às diferenças, positiva vibração. Respeito às diferenças, positiva vibração. É nesse clima de positivas vibrações da banda Por Natureza que a gente volta com o programa Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. O nosso assunto de hoje é a intolerância nas redes sociais, o que leva uma pessoa a brigar com a outra via comentários. Eu já vou passar a bola para o nosso quadro cultural, que é o Armazém, que hoje tem um convidado bem conectado, né, Carol? Isso mesmo, Matheus. Eu já até faço o convite para o Jefferson vir para cá para a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar, então. Vamos. Então, Jefferson, no dia 8 de junho, você realiza um curso de automaquiagem em parceria com a Parceiros Voluntários, em que toda a renda vai ser destinada para alguma entidade daqui de Caxias do Sul. E a gente sabe que é a segunda edição desse curso e já se foram as vagas, não tem mais. É verdade, foi muito legal, foi uma boa surpresa para nós. O ano passado a gente fez um tímido curso, digamos assim, que a gente teve muito pouco tempo envolvido para falar antes do curso para as pessoas. Esse ano a gente teve um pouquinho mais. Fizemos então dia 8 nosso primeiro curso, fechou, são 15 vagas apenas. Abrimos a segunda, que foi dia 15, e fechou também. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Bem legal. E fica a dica, eu acho que ano que vem a gente vai voltar o mês inteiro de curso. Na verdade é isso, a gente tenta levar o nosso trabalho para ajudar alguém, né? Vocês têm um trabalho já muito bacana. Além desse, vocês já têm um projeto, que é o Projeto PA, desde o ano passado, que é você e a produtora de moda Dani Conte. E a gente foi lá no site e escolheu um do pessoal que participou e tal. E a gente vai rodar um trecho agora e depois a gente conversa mais. Olha só. Vambora? É mesmo? É verdade? Sim, é verdade. Vamos sair. Não é de mentira, não.
Tá aí, se o pessoal ficou curioso, dá para acessar lá no site www.projetopá.com e daí assiste todo o vídeo e vê como é que ficou a Viviane Salvador, que é a menina que está participando desse vídeo, para ver como é que foi o resultado. Na verdade, esse projeto, ele tem toda a questão além de ser beneficente, porque vocês oferecem, né, gratuitamente para a pessoa que ganha, mas tem toda uma relação da autoestima. Que relação existe aí? Na verdade, fazer só uma mudança física para a gente não era legal. A gente queria mexer na beleza interna da pessoa e relembrá-la de que não existe bonito e feio. Existe sim cuidar-se, né? A gente tenta tirar a pessoa do lugar onde ela esteja, se for na casa ou no trabalho, e passa 24 horas com ela. Então, a gente tira a pessoa mesmo do lugar e a gente faz com que ela se veja de uma outra maneira. Envolve todo mundo, porque envolve a família. Geralmente, essa moça do vídeo, ela tinha filhos. A gente teve que ligar para o marido dela, para a vizinha, para ficar com as filhas. Então, envolve um exército de pessoas, assim, mas a equipe está bem preparada para fazer isso. A autoestima, para a gente, é muito importante que ela se veja diferente, mas que ela aprenda a se usar o que ela tem. O cabelo do jeito que é, a pele do jeito que é. A gente não muda, não transforma, a gente tenta melhorar ela. Muito legal. Parabéns pelo projeto. Imagina, obrigado você. Jeff, agora tu fica aqui comigo e a gente vai assistir o que o Rede segue. Lembrando que as inscrições para o Projeto Pá é só acessar no site www.projetopá.com. Lá tem todo o regulamento. Até mais, gente. É contigo, Matheus. Já que a gente está falando de eventos, o professor tem um convite também para o pessoal que está nos assistindo para hoje, né, professor? É para hoje, às 20 horas, no UX Cinema, o lançamento do livro... falando sobre comunicação para a transparência. Esse é o tema que eu estou trazendo hoje aqui para a UX. Tá certo, então. Jéssica Lima, quem está conectado com a gente pode participar do programa ainda? Dá tempo ainda. Você pode acessar o facebook.com/uxtv ou também pelo Twitter, @uxtv. Quem quiser pode ligar no 3218-2194 e encaminhar seu questionamento. A nossa equipe de reportagem, então, foi até o jornal Pioneiro aqui da nossa cidade para conversar com a editora de conteúdos digitais. Ela vai explicar um pouquinho de como é o comportamento dos leitores digital no site e no Facebook. Vamos ver esse material. O site do Pioneiro hoje tem, em média, 1.600.000 visitas por mês, né? Que é page view, a gente passa de 4 milhões, chegou a ter 5 milhões já em algum mês. O número de fãs no Facebook, seguidores no Twitter e no Instagram, que são as 3 redes que a gente trabalha, também vem crescendo direto, sem parar. E eu acho que se deve ao mesmo motivo, ao crescimento da internet no Brasil. E hoje, quem navega na internet é muito difícil não estar no Facebook, né? As pessoas, às vezes, chegam ao ponto de alguma matéria do Pioneiro que já está no ar e que ainda não entrou no Facebook, eles perguntarem no Facebook por que o Pioneiro não deu. Então, se não está na nossa fanpage, para algumas pessoas é como se a gente nem tivesse feito aquela matéria. Quando a gente tem um assunto que dá um engajamento muito grande, o número de fãs cresce. Isso aconteceu, por exemplo, com o episódio do cartaz da FEMAÇã, e isso acontece também quando a gente tem matérias sobre imigração, que é um tema que sempre as pessoas querem se posicionar e acaba gerando um debate dentro do Facebook do Pioneiro, e isso faz com que a gente ganhe mais fãs. No site é mais restrito. A gente tem moderação de comentários, tem que preencher um cadastro, e a gente tem alguns critérios, tipo racismo, preconceito, comentário ofensivo, ou algum comentário que não tenha nada a ver com o assunto, com a matéria ou post do blog que ele está comentando, não vão para o ar. O número é razoavelmente pequeno de comentários. Eu acho que justamente por essas limitações e também porque as pessoas passam a maior parte do tempo que elas estão na internet dentro do Facebook. Então, lá no Facebook não tem moderação, é um espaço totalmente livre, a liberdade de expressão está aí para todo mundo, e tu já está lá mesmo, então é mais fácil tu comentar lá. A gente costuma acompanhar, mas a gente não interfere. A gente deixa que eles discutam naquele espaço. Muitas vezes são debates que levam a argumentos muito bem colocados, discussões ricas. Em alguns outros casos,
às vezes as pessoas têm uma opinião mais rígida sobre algum assunto e dá algum conflito, mas nada muito sério. Acho que faz parte da liberdade de expressão, a internet abriu isso, e se a gente tá oferecendo uma matéria bem feita, que gere uma discussão com argumento, que faça as pessoas crescerem, para nós isso é muito bom. Acho que essa intolerância, essa dificuldade de aceitar a opinião do outro, na verdade sempre existiu, só que agora ela tem um tambor, né? Ela tem o Facebook que faz com que ela fique muito grande. E às vezes as pessoas dizem, no Facebook todo mundo tem opinião para tudo. Eu acho que todo mundo sempre teve opinião para tudo, mas agora ela tem um lugar para botar essa opinião. Suzimara, quando essas brigas ou essas confusões acabam indo para um lado um pouco mais complicado, quando a gente vê esse limite numa briga nas redes sociais? Olha, depende muito também de quem está praticando, porque eu estava me dando conta, quando todo mundo falou, é uma terra de ninguém. E, bom, existe essa ilusão também, né, de que a gente é protegido por um anonimato, mas nós vamos ter psicopatas que estão ali, homofóbicos, machistas. A gente vai ver esse bullying cibernético, como a gente fala, até com deficientes mentais, crianças especiais, enfim, né? Deficientes físicos. Então, tem que ver quem está por trás disso, né? Mas o limite, eu acredito que a gente está também, como todo mundo falou, a gente está conhecendo ainda. Eu acho que o limite é a partir do momento em que tu acaba passando da tua opinião e envolvendo e expondo aquela outra pessoa que está lá. Esse eu acho que é o limite. Mas a gente tá se experimentando também, não sabemos muito bem, porque estamos transitando entre a ingenuidade, como eu disse, posso falar tudo, ou posso, nesse momento, ser um pouco mais malicioso. Mas o que eu acho, Matheus, que a gente também tem que falar desse limite, é a questão do trauma que isso pode vir gerar para quem está recebendo aquele comentário. Às vezes uma hostilidade ou às vezes simplesmente uma palavra. A gente sabe de casos de suicídio porque nessa cultura do ódio, uma palavra, um depoimento onde vai te enfraquecer, o Jefferson está falando da autoestima, onde vai enfraquecer a tua autoestima, quando tu já tem 14 anos, 15 anos, tu não fala para a mãe e para o pai, porque já tem aquela dificuldade. Às vezes o suicídio é uma saída. Então, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente coloca, e tanto quando a gente se expõe ou quando a gente vai, então, ultrapassar o limite e vai deixar o outro, quem sabe, traumatizado para o resto da vida. Por ser uma ferramenta nova, eu acho que a gente precisa conversar mais com os filhos. Eu acho que a escola e os pais precisam também se inteirar mais de tudo isso, os pais, porque às vezes os pais não conhecem exatamente a ferramenta que os filhos estão lidando. E aí sim, a partir dessa educação, desse pouco tempo que a gente tem, que foi comentado aqui, mas com uma certa experiência, talvez a gente conheça melhor também esse limite. Porque todo mundo falou, inclusive a pessoa do pioneiro ali, que me fugiu o nome, o que ela diz? É um lugar de liberdade de expressão. Então, isso é para sempre. Nós não vamos ter como coibir. Agora, o limite vai sim depender de cada um. E aí eu chamo a atenção para quem é que está fazendo o comentário. Pode ser alguém com uma patologia muito grave, muito severa, um narcisista. E aí, né? Não vai ter limite nunca. Márcia, a gente falou muito nesse programa sobre hashtag, até o nome do programa é hashtag Pronto Falei. O que seria uma hashtag e para que ela serve nesse ambiente virtual? A hashtag, antes de tudo, ela é uma palavra-chave. Ela vai abrir várias portas para conteúdos. Botando o Facebook como exemplo, que é o que mais está falando hoje. Ele ainda não tem uma dinâmica forte envolvendo as hashtags, como tem o Twitter e o Instagram. Essas hashtags, essas palavras-chave, então, para quem não está habituado... por exemplo, Pronto Falei. Se tu clicar em cima dela, isso que muita gente não sabe, clicar em cima dela, tu vai ver todo mundo que já comentou sobre o Pronto Falei. Haja desabafo, então. Haja desabafo. Pode ser usado para fins profissionais, como apenas para um comentário, um complemento do comentário.
para dar uma ênfase no comentário. Pronto, falei. Isso é bem importante a gente cuidar, porque se tu está usando para fins profissionais e tu usar o teu conteúdo da tua marca, da tua empresa com uma hashtag errada, tu vai estar relacionado a inúmeros assuntos que às vezes tu não quer se envolver, não quer estar envolvido. Por isso é bem importante a gente cuidar ou moderar o uso da hashtag. Então fica a dica aí também de como usar a hashtag. Hashtag fica a dica, que é bastante usado também. E é bem importante também cuidar qual rede social está usando a hashtag. Cada uma tem uma função importante. Dependendo a categoria que ela for usada, o assunto da tua marca, falando em modo de empresa mesmo, marca mesmo, ela pode estar sendo exposta de maneira equivocada. E aí já era toda a crise que a gente já viu acontecer por aí em muitas histórias. Além do modo pessoal dos comentários, que pode gerar um duplo sentido, e aí começa aquelas discussões enormes, e como a gente está falando o programa inteiro. A gente tem uma foto, inclusive, que está agora rodando nas redes sociais, que é uma lição básica do que a gente precisa para comentar. Na verdade, são algumas questões que eu até acho legal a gente levantar também para o nosso público, para pensar antes de postar. Vamos colocar na tela, então, tem as questões assim, ó. Preciso mesmo dizer isso? Isso vai ser útil? Isso vai ofender alguém? É um palpite? É uma convicção? Você gostaria de ouvir isso? Então, acho que a partir dessas perguntas a gente tem um bom termômetro também de saber o que a gente vai comentar ou guardar pra gente, como a Suzy vinha falando, o Jefferson também. Carolina, como é que a gente pode filtrar todo esse conteúdo que a gente vê nas redes sociais, Facebook, Twitter? Como a gente pode fazer um filtro para isso? Eu acho que o filtro deve existir para a vida. A gente não fala tudo o que pensa. Eu não vou chegar aqui e dizer: ai, oi, tudo bom, não gostei do teu óculos. As pessoas não falam isso. Todo mundo tem um filtro. E a internet é uma extensão da vida da gente. Então, a primeira coisa, eu falaria isso pessoalmente para essa pessoa? Não, eu não teria coragem, então não vou escrever. Porque, na verdade, ali é pior ainda, porque tu falar... Passou, a pessoa pode esquecer. O que tu escreve na internet fica registrado. Então, acho que todo o filtro que a gente tem no real, a gente tem que passar ele para o virtual. E ter tolerância com a opinião do outro. As pessoas, as grandes brigas eu percebo por falta de tolerância. A minha opinião é a que vale. A tua não vale nada. Quando se fala em política, então... Eu sou de direita, tu é de esquerda, tu não vale nada, tu não faltou à escola, só ia para comer a merenda. Então, e às vezes as ofensas são baixas. As pessoas vão num nível bem baixo. Então, elas falam coisas que elas não falariam na vida real. Então, o filtro é o mesmo. O filtro real tem que ser o mesmo do filtro virtual. O filtro é o mesmo. Eu quero falar com outras professoras de comunicação que estão aqui na plateia também. Como é que vocês enxergam essa questão do filtro, dessa liberdade de expressão sem limites na internet? Eu gostaria de fazer uma analogia com a música da banda. Claro! A selva, né, que é um lar... A internet, mas especificamente as redes sociais, é uma selva, né? Esse ambiente virtual é uma selva que não é um lar. E as pessoas se preocupam pouco. Acho que faltou, talvez, os diversos pontos de vista pelo lado do direito, da psicologia, da comunicação. E eu trago uma questão também que tem a ver com a questão da comunicação, que é a imagem, né? Todas as pessoas e organizações têm uma imagem, né? Posta, percebida ou não, mas tem uma imagem. E nessa imagem, as coisas são ditas, né? Nós não exercemos só um papel na sociedade. Eu não sou só a fulana de tal. Eu tenho uma função em determinada organização, eu tenho familiares, círculos de amigos, algumas preferências. E aquilo que a gente coloca na rede, de certa forma, ressona, né? Nessas questões. Hoje as organizações, quando contratam, elas analisam os perfis das pessoas nas redes sociais, né? Então as pessoas às vezes postam: o fim de semana foi legal, está bebendo, está dançando, na semana seguinte vai passar a fazer parte de uma seleção para uma vaga. Tudo é imagem, então, também nas redes sociais, né? E a questão, né? Você leva um nome, né? Porque é difícil de separar o fulano da empresa que ele trabalha.
em determinadas funções isso é muito, né? Então, às vezes, a gente até questiona, né, os muito ativos na rede. Nossa, essa pessoa não está sempre postando, mas ela consegue fazer suas funções, ela consegue... Faz outras coisas também, será? Então, são questões a serem analisadas, né? Eu acho que uma coisa muito pessoal, se perguntar, foi falado, né? A gente não diz aquilo pessoalmente, vai dizer na rede, mas tem que pensar também, o que eu estou colocando na rede é como eu quero que me vejam? Vale a reflexão. Vamos passar o microfone. E para ti, professora? Dando continuidade até esse aspecto que a Silvana comentou, eu vejo que as mídias sociais, às vezes, elas são muito difíceis de gerenciar, porque embora a gente tenha o controle das nossas publicações, a gente não tem o controle das publicações dos outros. E muitas vezes eles nos marcam na nossa linha do tempo alguns aspectos que a gente não gostaria de expor nesse ambiente social, né, onde a gente está sendo visto para muitos, né? Então, eu acho que é bem difícil, embora é um meio que a gente precisa estar presente. Hoje em dia, eu acho muito difícil estar fora deste ambiente, porque ele é um ambiente que possibilita coisas muito positivas, contatos positivos. Eu vejo mesmo aqui, hoje temos um evento que está acontecendo no curso de Relações Públicas com o professor Marcondes, onde boa parte da divulgação foi através das mídias sociais, né? Então, há a possibilidade de fazer coisas muito positivas. Então, é como foi falado aqui de diversas formas, eu acho que se a gente conseguir refletir nessa rede aspectos positivos da nossa personalidade e o respeito mútuo, é uma ferramenta fantástica. Mas precisa ter esse filtro, né? Tá ótimo. Então a gente tá chegando, gente, infelizmente no fim do programa. Eu vou jogar uma pergunta para vocês. Na verdade é um desafio, pra gente tentar fazer um manual do bom internauta. Eu quero que cada um de vocês 4 deem uma dica, um hashtag fica a dica para um internauta ter uma boa conduta nas redes sociais. Carol, começando contigo. Eu repetindo o que eu falei antes. Isso que você está escrevendo, você falaria pessoalmente? Sempre pensar, se encontrei essa pessoa, será que eu falaria isso? Não falaria, então não escreve. Professor. Bom, trazendo um pouquinho para a minha área de relações públicas, né? Todo mundo resolveu se relacionar publicamente. Então, você está falando na internet, você está falando em público. Não é só para aquela pessoa que você não gostou dos óculos, é para todo mundo. Então, realmente, portar-se como se estivesse na praça pública. Márcio. Vai puxando um pouco para a minha área. A internet, a velocidade de informação é extremamente rápida. Tu não tem noção se o que tu postou vai ter alguém de má índole ou não lá. Ou seja, o print screen é mais rápido que o teu pensamento. Então, cuidado, pensa bem se quer postar ou não. E boa sorte. É exatamente isso, cuidar com a impulsividade. E pensa 1000 vezes antes de fazer algum comentário, de postar. Tá certo, muito obrigado. Com todas essas dicas, a gente encerra então o Rede de Olhares de hoje e fica essa questão, né? Vamos otimizar o nosso tempo nas redes sociais e ao invés de ficar xingando ou brigando, vamos compartilhar fotos, compartilhar pensamentos positivos e, por que não, compartilhar boa música. É na boa música da Por Natureza que a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê numa próxima. Até lá! A gente quer aproveitar e agradecer o convite também, se puder fazer Claro. Convidar o pessoal para chegar sexta-feira no DEC. A gente vai estar tocando juntamente com o Rá Sansão e a banda Zion Lab de Porto Alegre. Eles vêm lançar o disco deles aqui em Caxias. Então, sexta-feira no DEC, todos convidados. Vamos de som. Obrigado, boa noite. Valeu. Assim que o dia nasceu, nos olhos da cidade, um brilho se fez. Assim que o dia nasceu, nos olhos da cidade, um brilho se fez. A esperança irradiando a luz a te guiar, nos traços da pureza a nos iluminar. Caminhos, escolhas, viver o amor é opção.
Às vezes num sorriso pode encontrar a solução. Sempre em frente, vivendo o presente. Oramos por toda essa gente. Você quer ser feliz? O amor está em sua raiz. Felicidade está presente. O amor está em sua raiz. Sempre em frente, nesta corrente, yeah, yeah. Caminhos, escolhas, viver o amor é opção. Às vezes num sorriso pode encontrar a solução. Sempre em frente.